Suas amigas e seguidores do seu blog, você pediu para falar alguma coisa sobre coronavírus, tá? Eu sou Anthony Wong, sou professor de pediatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, sou chefe do CEATOX e eu fui uma das primeiras pessoas a falar sobre coronavírus já em meados de janeiro, justamente quando começou a aparecer na China. Em primeiro lugar, nós não estamos tendo uma epidemia apenas de coronavírus. Nós estamos tendo uma epidemia, na realidade, uma pandemia de fake news e de notícias alarmantes. Nós estamos no meio de uma crise de pânico que está chegando à paranoia, ou seja, a suspeita de que todo mundo está fazendo mal e está perseguindo vocês. O coronavírus realmente é uma doença, é um vírus altamente contagiosa, certo? Ele espalha um pouquinho mais do que o gripe do vírus da influenza, certo? Ele tem uma RO, ou seja, reprodutibilidade ou contagiosidade, vamos dizer assim, um pouquinho acima de 2.2 ou 2.5, que é a mesma da influenza. O que quer dizer isso? Que uma pessoa tendo o vírus, ele espalha para duas pessoas. Em contraste, tem outros vírus muito piores. Por exemplo, do sarampo, esse RO é de 18 a 20, ou seja, uma pessoa com sarampo dissemina para 18 ou 20 pessoas. Dengue é próximo disso, apesar de ser mosquito, mas ele também passa porque o mosquito circula, então em torno de 16. Catapora, por exemplo, está em perto de 12 e 13, entende? Também são doenças, aliás, são doenças até mais graves do coronavírus. Mas independente da disseminação, etc., o que é importante vocês lembrarem que o coronavírus, na grande maioria da população, inclusive vocês que são seguidores da Chantal, não estão em nenhum risco. Todas as estatísticas mostram, e principalmente vocês que são mãezinhas com criancinhas pequenas, todas as estatísticas mundiais mostram que as crianças de 0 a 9 anos, a fatalidade é zero, ou seja, nenhuma criança com menos de 9 anos até hoje morreu. Mas é mais importante que as crianças com menos de 9 anos, e nós não sabemos porquê, a doença é mais leve, certo? Mesmo não tendo anticorpos, o bebezinho pequeno, a mãe grávida, então, inclusive para o feto, a doença não é grave. Muito pelo contrário, não passa de um resfriado comum e algumas dessas crianças com esse resfriadinho podem até ter febre. Em crianças até de 0 a 19 anos, a mesma coisa. Não há um único caso grave. Inclusive, vocês lembram a menina de 13 anos que veio da Itália, ela tinha o vírus, mas não tinha nenhum sinal de doença. É exatamente esse quadro que vocês têm que lembrar. Então, eu quero tranquilizar vocês, mãezinhas, de que os seus filhos não correm nenhum risco mesmo e peguem. Vai ser pior se eles pegarem a influenza que vai chegar daqui a um mês e meio, o gripe da influenza A e B. Esse sim é uma doença muito mais séria, muito mais grave, com sintomas muito mais fortes. Agora, para você, mãezinha, as pessoas, se você tiver menos de 50 anos e mais de 20 anos, mesmo assim, a maioria de vocês vão ter um resfriado, e alguns até um resfriado mais forte. A fatalidade, a mortalidade de pessoas acima de 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos ou menos de 60 anos é de 2 mortes em cada 1000 pessoas infectadas. Vou repetir. A fatalidade é 2 pessoas em cada 1000 pessoas infectadas, não pessoas em geral. Então é 0,2%. E a grande maioria vezes vai ter um resfriado, como todos já descreveram por aí, que é um resfriadinho. Entendeu? É muito menos do que qualquer outra de gripe que vocês já passaram nesses últimos 2, 3 anos. Então não há motivo para pânico. Não entrem nessa situação. Vocês devem ter recebido o blog ou novidade do Dr. Fábio Jatene, cirurgião cardíaco do Hospital das Clínicas, como eu também sou do Hospital das Clínicas. Eu respeito o Dr. Fábio muito porque como cirurgião, mas ele não é clínico. E como vocês sabem, de uma certa forma, ele exagerou nas informações dele. Por quê? Você não conhece algum cirurgião que não precisa fazer cirurgia? Bom, só por aí vocês podem ter uma ideia de talvez da colocação dele meio alarmista. Mas a segunda coisa que ele chamou a atenção, que falou e que realmente chamou a minha atenção, é que ele alegou que o Dr. David Wiebe falou que nós podemos chegar até 25 mil casos.
Eu acho que houve um tremendo exagero, se é realmente verdade que o Dr. W. Wee falou isso. Eu conheço o W. Wee, eu sou amigo pessoal dele, tá certo? E eu acho que ele exagerou, se é que é verdade, e eu não acredito que ele realmente quis dizer isso. Por que não? Porque se você pegar todos os outros países, a Itália e a Coreia, que foram mais infectados, nem eles chegaram a 20 mil casos, tá certo? Mas tem mais uma importante. Então, eu acho que não vou chegar, se nós chegarmos, vai chegar no máximo 2 ou 3 mil casos, ok? Mas por que eu acho isso? Porque nós estamos no meio do verão ainda, certo? E logo em seguida nós vamos ter o começo de outono, que ainda é uma temperatura quente. Se vocês olharem o mapa da Organização Mundial de Saúde sobre a disseminação de casos, vocês vão perceber que 99,7% de todos os casos de coronavírus estão acima da linha do Equador, ou seja, todos estão restritos ao hemisfério norte. Só apenas 0,2% a 0,3% estão abaixo da linha do Equador. Austrália, África do Sul, Brasil, Argentina, etc. Ou seja, o verão, esse calor ajuda a não propagar o vírus. Gente, fique sossegado. Pegou, tudo bem. Alguém vai pegar? Tudo bem, paciência. Mas você não corre risco de vida, ok? Então, o pânico aqui é pior do que qualquer sintoma do vírus. Um alerta, as pessoas acima de 60 anos, sim, esses merecem cuidado especial. Principalmente acima de 80 anos, a mortalidade e o risco de vida é muito, muito grande. Então, se você tiver uma mãezinha, uma vovozinha que está acima dessa idade, tenha cuidado com eles. Continue convivendo com eles. Leve seus filhos, mas só que mantenha uma distância segura deles, para que eles ainda usufruam do seu carinho, da sua companhia, mas você fica a uma distância de não expelir, não passar para eles. Se você tiver e não tiver tossindo ou espirrando, você não passa a uma distância maior do que 1 metro em volta de você. Entendeu? Então, o convívio social deve ser mantido. É saudável, ajuda a mente. Manter-se em isolamento e fazer com que as pessoas idosas ou qualquer pessoa não participem da vida de vocês, eu acho isso um mal muito, muito, muito maior. Tá certo? Então fiquem sossegados. Não, o que vocês não devem fazer é correr para o hospital pensando ou pedindo exames. Vocês estão sobrecarregando o sistema de saúde. A orientação de todas as grandes pessoas sérias, seja nos Estados Unidos, Europa, se você não tiver sintomas, ou seja, o primeiro mais importante sintoma que é febre. Se você não tiver, não vá para o hospital. Fique em casa. Você só deve pedir ao hospital para fazer exame se você tiver pelo menos 2 de 3 sinais importantes. Febre, tosse e coriza ou secreção no nariz. Só isso. Se você não tiver sintomas, fique em casa. Por quê? Se você for para o hospital, é capaz de pegar a doença. E segundo, você vai sobrecarregar para fazer um teste só para você ficar satisfeita, enquanto que esse kit pode ser importante para outra pessoa que está realmente doente e precisa desse exame. E outra coisa, se você estiver negativo hoje, você vai se convencer que talvez você tenha daqui a 2, 3 dias e você vai procurar o hospital de novo? Trate o coronavírus o que ela realmente merece. É um vírus contagioso, mas cujo quadro clínico é leve. Ele é um resfriado, apenas um resfriado. A duração dela é de 4 a 5 dias no máximo, na maioria das pessoas. É importante nós damos essa estatística para vocês. 86 a 88% das pessoas vão ter um quadro resfriado, moderado ou leve. Apenas 14%, e principalmente nessa caixa etária, são as pessoas de mais idade, vão ter falta de ar. Então, esses vão precisar ser hospitalizados por risco de ter pneumonia. Desses 14% que sobram, 6% vão realmente precisar de cuidados intensivos. Está claro? Então, se você for jovem, eu diria que você tem quase 100% de certeza de você estar entre os 86% que vai ser diagnosticado, vai ficar em casa e você vai passar isso em 4 ou 5 dias como qualquer resfriado. Também é muito importante lembrar que entre 25% a 50% das pessoas são chamadas assintomáticas, ou seja, não tem doença nenhuma, não tem sintoma nenhuma. Essas são pessoas sãs, boa saúde, mas estão carregando o vírus e também pode disseminar o vírus.
tá certo? Mas é lembrar que essas pessoas também não devem ser ostracizados da sua sociedade. E por final, eu quero dizer para vocês, não é tão otimista, mas apenas uma análise fria de pessoa que já tive e passei por várias dessas situações. O coronavírus vai passar, e vai passar mais rápido do que você imagina. Por que eu falo isso? É só ver o mapa. Na China começou em dezembro, meados de dezembro. Vocês perceberam que em março agora já caiu tremendamente, e caiu um pico grande e caiu. E com isso, então, vocês vão ver que agora em março está tendo 10, 15 casos, e teve 80 mil casos. Mas não é só a China, a Coreia também. A Coreia teve um pico rápido e agora já está no rabinho da descida. Teve só 7, 8 casos ontem. E a tendência é diminuir cada vez mais. Que lição nós temos disso? Em primeiro lugar, que essa duração desse vírus nos países do norte não durará mais que 3 meses. Não os 5 meses como o ministro está falando, 3 meses. Depois disso é rabinho de casos corriqueiros. No Brasil, que nós estamos no calor, eu duvido que ele dure tanto tempo, tá certo? É muito provável que ele vai ter um pico. Vamos chegar a 1.500, 2.000 casos? Muito provavelmente sim. 5.000 eu acho pouco provável, mas é possível. 25 eu duvido fortemente. E mesmo que nós tivermos 2, 4, 5 mil, ele vai acabar em aproximadamente 3 meses, ou seja, até maio. Aí nós vamos preparar para o surto da influenza, tá certo? Que é uma doença mais grave, uma doença mais forte, e ninguém todos esses anos, ninguém fechou escolas por causa da influenza, não é verdade? Alguém fechou a escola por causa de sarampo, que era muito mais contaminante, contagiante? Não, né? Então, mãezinha, fica sossegado. A pior doença que você vai enfrentar agora não é coronavírus. É uma doença, um vírus chamado pânico. Isso vai dar mais dano para você e para sua família. Sossegue. Trate como fosse o que ela merece ser. Uma doença resfriado leve. Não dissemine pânico. Não escute esses agouros, pessoas de catástrofes. Não fique armazenando comidas, etc., ou então máscaras, etc. Tem pessoas que precisam muito mais do que vocês em casa, tá bom? Eu espero isso tenha esclarecido. Eu me despeço. Saúde. Ajude os outros, tá certo? Principalmente as pessoas que estão doentes. Nós precisamos realmente de solidariedade e paixão e ajuda às outras pessoas que precisam disso, mas não por causa da doença. Eles precisam de carinho, roupa, comida, etc., para tratar os menos afortunados, e não por causa do coronavírus. Até mais.